Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h28. O deputado estadual André Fernandes, do Partido Republicanos, ele foi eleito pelo PSL em 2018 com a maior votação à Assembleia Legislativa e, após ser punido, o jornalista Beto Almeida volta às atividades na Assembleia Legislativa. André Fernandes teve o mandato suspenso por 30 dias após ser acusado de ter citado o deputado estadual Nezinho Farias, do PTB, como envolvido com facções criminosas. O plenário da Assembleia Legislativa defendeu e aprovou a punição a André Fernandes com a suspensão do mandato das atividades parlamentares por 30 dias. André, ao longo desse período, colocou uma mesinha na cadeira na calçada da Assembleia Legislativa e ficou no dia a dia conversando com pessoas que o procuravam nas proximidades da Assembleia Legislativa. Após cumprir a punição, André Fernandes agora retoma as atividades parlamentares com mais maturidade. Beto Almeida, com o aprendizado maior ainda após esse episódio da punição. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O deputado André Fernandes, inclusive, foi às redes sociais, né, no Twitter, principalmente na página dele do Twitter, onde ele colocou exatamente isso, que diz que aprendeu muita coisa nesse período da suspensão dele e que ele tomou duas importantes decisões. Eu vou só rapidamente colocar aqui, do jeito que ele citou, quais foram essas duas decisões e do aprendizado que ele teve nesse período de 30 dias de suspensão do mandato. Ele diz o seguinte: que percebeu que o povo precisa de um fácil acesso ao deputado, por isso decidiu que durante todo o mandato dele, a partir de agora, vai atender o povo na rua, Luzenor. Ele disse que irá escolher um bairro de Fortaleza ou um município do interior para ir junto com a equipe dele, receber demandas, projetos propostos pela população e também denúncias. Além disso, ele diz que agradece o apoio de todos que tiraram tempo para estar aqui na calçada da Assembleia Legislativa, prestando solidariedade para ele. Diz que apesar das perseguições, ele diz que ficou nítido que o apoio popular é o que importa. Aí diz que fala sem dúvidas, podem contar com ele, nunca irão se arrepender. Bom, aí o deputado André Fernandes, Luzenor, vamos resumir tudo o seguinte: ele percebeu que estar na calçada da Assembleia Legislativa foi uma medida positiva para ele. Porque mesmo com críticas, alguns passavam, soltavam uma piada, mas ele acabou, na realidade, recebendo sim a adesão, o apoio, se expôs. Muitos deputados, provavelmente, teriam tirado esse período, Luzenor, para fazer outras atividades ou até reclamar nas redes sociais de perseguição. Ele, de fato, fez um limão, uma limonada, como se diz. Isso tem um fundo de verdade. Agora, eu acredito que ele volta mais maduro, tirou o aprendizado disso principalmente, para que essas denúncias que ele disse que passa a receber e que vai levar de forma mais frequente ao plenário da Assembleia Legislativa, que sejam denúncias também bem fundamentadas, que sejam coisas, Luzenor, que tenham fundamento real e que não sejam simplesmente induzido pela má fé de outros, como ele deixou-se levar pela inexperiência dele desse primeiro mandato. São 7h22. Lembrar que esse processo disciplinar contra o deputado estadual André Fernandes foi aberto no ano passado, após o André denunciar que o colega Nezinho Farias estaria envolvido com facções criminosas. O André foi ao Ministério Público Estadual, pediu investigação e menos de 2 semanas depois, o Ministério Público respondeu que inexistiam fatos que comprovassem a denúncia. Com isso, a Assembleia Legislativa, ou antes da decisão do plenário, o PSDB e o PDT entraram com pedido de investigação do deputado André Fernandes por quebra de decoro parlamentar. No vai e vem de discussão, de tramitação do processo, André acabou sendo punido pelo plenário da Assembleia Legislativa, o primeiro na história da Assembleia Legislativa a receber a punição por suspensão do mandato em função da quebra do chamado decoro parlamentar. Vale lembrar também, Luzenor, que na realidade esse processo passou, essa suspensão foi aplicada, mas existe
outros na casa também, outro, na verdade, contra o deputado André Fernandes. Lembrando o seguinte, que ele chegou, por exemplo, a fazer uma denúncia contra o secretário de Saúde, né, doutor Cabeto, sobre aquela história de uso, né, dos atestados de óbito induzidos como se fossem a causa-morte Covid, quando na realidade ele não conseguiu também comprovar isso. Mas, para além disso, além de André Fernandes, existe também processo aí contra Osmar Baquite, contra Leonardo Araújo, enfim, e também Bruno Gonçalves. São coisas que estão ainda para ser adotadas pela Assembleia Legislativa. São 7 horas e 23 minutos. O governo do estado anunciou novas medidas para a retomada das aulas presenciais. O reinício das aulas divide pais que temem a disseminação do coronavírus. Para conversar conosco aqui no Jornal Alerta Geral, nós estamos na linha com a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, Andréa Nogueira. Presidente, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Estamos falando a partir da FM 104.3 para outras 25 emissoras no interior do estado do Ceará, via satélite e pela internet, e também com imagens nas nossas redes sociais do Ceará. Agora, essa decisão do governo, essa recomendação, a reabertura das atividades econômicas agora beneficiando o setor de ensino, está dentro da expectativa dos diretores de escolas particulares? Bom dia, presidente André Nogueira. Bom dia Luzeno Oliveira, bom dia Beto Almeida. Na realidade, nós iniciamos no 1º de outubro, né, com o segmento da educação infantil. E, de fato, foi um retorno muito tranquilo, as escolas cumprindo os protocolos, crianças dando um show de realmente disciplina no cumprimento das exigências sanitárias, quando tinha uma preocupação, pais satisfeitos retomando, né, com outras séries que, na realidade, Luzeno, nós esperávamos começar até nessa semana. Então, tem uma certa insatisfação da rede do ensino privado, até mesmo porque a escola da rede privada, nós esperávamos esse retorno em 20 de julho. Então, há mais de 3 meses, a escola vem preparando protocolos sanitários para receber essas crianças e adolescentes que precisam, sim, estar dentro de sala de aula. A escola é um local que tem um controle, que a gente pode dizer quem vem, quem não vem. As escolas estão muito preocupadas, né, com essa retomada segura e responsável. Mas agora, no dia, né, já próximo, aí a gente vai iniciar agora com o segmento do 1º e 2º ano do fundamental, 9ª séries, né, e 3º ano do ensino médio, que foi muito bom também. Só esperávamos que isso tivesse acontecido, né, essa semana, e não apenas em 1º de outubro. Presidente André Nogueira, e os pais e os responsáveis pelos alunos podem ficar tranquilos que as escolas estarão com todas as condições para preservar as crianças e adolescentes e evitar a disseminação do coronavírus? Sim, podem sim. E eu gostaria de lembrá-los, Zeno, seguinte, que o pai ele tem o direito de escolha, né? O vírus ainda está aí, mas assim, aquele pai que está ansioso, preocupado, ele pode continuar com o seu filho nas aulas remotas. Mas os pais que necessitam essa retomada, eles podem retomar, né, as atividades presenciais com os seus filhos. E a gente garante, sim, o cumprimento dos protocolos. Nós já iniciamos com a educação infantil, certo? E agora vamos prosseguir as atividades, né, com outras séries e segmentos. E Andréa Nogueira, também conosco aqui no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Andréa, bom dia. Eu pergunto para a senhora o seguinte: no caso, por exemplo, a senhora disse que os pais que estiverem mais ansiosos podem, né, optar por manter, né, os seus filhos também no ensino, né, à distância, vamos dizer assim. E eu pergunto para a senhora o seguinte: como é que vai ser feita essa seleção? Porque as escolas, elas não vão voltar com 100% da capacidade, mesmo nessas atividades que estão sendo liberadas a partir de 1º de outubro. Numa sala de aula, numa
determinadas turmas, por exemplo, que tenham 40, 50 alunos. Vocês vão fazer a consulta para cada pai, se o seu filho quer o retorno presencial ou vai do ensino virtual. Como é que vai ser feita a seleção destes alunos que vão voltar de forma presencial para a sala de aula, por exemplo? Beto Almeida, o primeiro passo é uma pesquisa que a escola faz de retomada das atividades presenciais aos pais. Então, a partir daí, a escola tem, né, a realidade de quantos alunos vão receber. Então, se eu dentro dessa quantidade da resposta do questionário, a escola passa a fazer a sua organização e no rodízio de recebimento desses alunos, né, respeitando o percentual do decreto. No dia 1º de outubro, nós teremos um acréscimo no setor da educação infantil que passa de 35% para 50%. Mas as demais séries, como 1º, 2º e 9º do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, né, eles iniciam com 35%. Então, a escola se organiza e recebe, se por acaso o seu total ultrapassar os 30% da capacidade, como determina a escola faz um rodízio, né? Ela convoca determinados alunos segunda, quarta e sexta presencial e outros terça e quinta no remoto. E na próxima semana faz a inversão, né? Respeitando o decreto e os protocolos sanitários. Isso aconteceu muito bem com o segmento da educação infantil, por isso a família pode ficar tranquila nesse sentido, que está sendo respeitado o percentual determinado no decreto do Estado. São 7h30. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, Andréa Nogueira. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e vamos acompanhar com muita atenção essa retomada das atividades nas escolas particulares. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço o espaço e fico aqui disponível para maiores esclarecimentos. Muito obrigado, presidente Andréa Nogueira. São 7h30 e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar, Beto Almeida, que o Senado retoma hoje votações presenciais. Exatamente, com direito, inclusive, a voto por drive-thru, Luciano. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. O Senado retoma nesta segunda-feira as atividades de votação presencial. As informações com Carlos Alberto. Os senadores começaram a voltar a Brasília para votações presenciais. O Senado terá, a partir desta segunda-feira, deliberações presenciais pela primeira vez desde o mês de março, quando todas as sessões passaram a ser remotas. As comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores vão sabatinar e votar nomes indicados para cargos em tribunais e embaixadas, e em seguida o plenário tomará as decisões finais. As sabatinas nas comissões técnicas serão realizadas por videoconferência, mas as votações dos nomes serão presenciais, porque o regimento exige deliberação secreta nesses casos, algo que o sistema remoto do Senado não permite. A mesa diretora adotou medidas para evitar aglomeração e para seguir as orientações das autoridades da saúde. Organizou um esquema de votação em totens eletrônicos espalhados pelo prédio do Senado. 2 desses sistemas funcionarão em formato drive-thru, nos quais os parlamentares poderão votar de dentro do carro. A última atividade presencial dentro do Senado aconteceu no dia 17 de março. Também há regras específicas para acesso aos plenários e outros espaços físicos, funcionamento de restaurantes e lanchonetes e operações de postos do Serviço Médico do Senado. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. É mais uma fase, Beto Almeida, do reinício das atividades nas casas legislativas. Aqui na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais já voltaram ao plenário, claro, mantendo restrições para aqueles que têm tendência a problemas de saúde e que podem ser alvo mais fácil do coronavírus.
Luciano, essa decisão aí de retorno do Senado, que é uma casa que tem pessoas mais idosas, portanto com um grupo de risco, né, maior, mais representativo, por isso que tem todo esse cuidado realmente a ser adotado. E, por exemplo, vai na realidade 6 meses que o Senado está com as sessões remotas, sem, na realidade, a presença, né, dos parlamentares lá no plenário. Agora, isso está acontecendo dessa forma agora por quê, Luciano? Por conta desses 33 nomes de embaixadores que já tiveram suas credenciais aceitas nos países para os quais eles foram indicados, né, para representar o Brasil, no entanto, precisam da aprovação do Senado. E aí vem a questão. O setor de tecnologia do Senado diz o seguinte: não dá para garantir 100% de certeza que essas votações que precisam ser secretas, que isso vai ser assegurado, ou seja, que o voto de um desses senadores não vai ser quebrado, não vai ter seu sigilo quebrado e, portanto, ferindo o regimento interno do próprio Senado. Por isso que os senadores estão retornando de forma presencial. Agora, tem um detalhe. Quando eu falei que vai ter, por exemplo, votos no estilo drive-thru, vai. Porque as sessões de perguntas, de análise nas comissões técnicas das casas, aí sim elas podem ser virtual. No entanto, como a votação vai ter que ter a presença do senador, Luciano, eles vão passar de carro aqueles que estão, por exemplo, como é o caso do Nelson Trade, que inclusive teve internado, né, com Covid. Aí, no caso, o senador passa pela chapelaria de carro do Senado, que é aquela entrada principal ali do Congresso. Lá vai ter um totem instalado. Na verdade, terão 5 totens, e os carros param e o senador vai lá e digita, né, na votação dele. Ele não chega a entrar nem sequer no plenário. Ele não chega aí às comissões técnicas. Ele vota ali no totemzinho que está instalado na entrada, na chapelaria. São 7h36, eleições municipais, candidatos a prefeito e a vereador esperam o registro da Justiça Eleitoral, mas a campanha para muitos já começou. Sátiro Salles. A campanha pelo comando das prefeituras e pelas vagas nas câmaras de vereadores começa oficialmente após os candidatos receberem o registro da Justiça Eleitoral. Mas quem corre atrás dos votos não perde. Simultâneo aos preparativos para os candidatos intensificarem a caminhada, há uma preocupação: a disseminação de notícias falsas com ataques contra adversários ou informações que induzam o eleitor aos erros. São as chamadas fake news, que exigiram do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, um apelo para a imprensa ajudar o cidadão no combate à desinformação, na checagem de fatos e no compromisso com a verdade no período eleitoral. De acordo com o ministro Barroso, o país e o mundo nunca precisou tanto da imprensa profissional e da qualidade capaz de separar com profissionalismo fato de opinião. Talvez a pior consequência das campanhas de desinformação seja precisamente essa deterioração do debate público e a formação de enclaves de pessoas que só falam para si mesmas e, quando têm interlocução com outras, é para agredir e desqualificar. Nós, que defendemos a democracia, contamos mais do que nunca com o trabalho da imprensa de qualidade, disse o presidente do TSE, para quem é preciso haver um filtro adequado para a grande quantidade de desinformação e de inverdades que circulam pelas redes sociais. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O Sátiro Salles se antecipou, jornalista Beto Almeida, para trazer essa informação sobre a recomendação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral ou desse apelo para que nós tenhamos uma eleição com menos notícias falsas, com menos fake news, diferente do que aconteceu em 2018. Olha só, Luciano, eu entendo a preocupação do TSE, a gente sabe que no período eleitoral as fake news proliferam, feito praga, mas aí é aquela situação que a gente já sabe. Fake news, ela ganha dimensão, logicamente, por conta das redes sociais, mas notícia falsa sempre existiu, principalmente no período eleitoral, só que antes era num nível mais controlado. Resta aí um apelo, Zé, ao eleitor, porque na realidade quem tem mesmo que fazer essa filtragem final é o eleitor. É ele que tem que ter esse cuidado ao receber esse tipo de informação
e fazer aquela análisezinha. Será que isso procede? Mas, na maioria das vezes, o eleitor que não acompanha o dia a dia, não quer nem saber, e às vezes já tem os seus interesses também bem alinhados com outro candidato, aí ajuda a fazer a divulgação das fake news. É isso. Agora, Beto, o Sátrio chega com a informação, o Sátrio Salles chega com as informações sobre registro de candidaturas, que os partidos podem pedir o registro na Justiça Eleitoral até a próxima sexta-feira. O período para o registro de candidaturas para os cargos de prefeito e vereadores dos municípios cearenses se encerra no dia 26 de setembro. Depois disso, a partir do dia 27, começam o prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia. Ainda no dia 27 de setembro é o início das propagandas eleitorais, inclusive na internet. As eleições municipais deste ano ocorrerão no dia 15 de novembro, com um segundo turno marcado para o dia 29 de novembro. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 184 municípios cearenses. Em todo o país, serão preenchidos 68,8 mil cargos públicos eletivos. Com informações sobre datas e números das eleições de 2020, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São 7h41. Jornalista Beto Almeida, quem acessa o site do Tribunal Regional Eleitoral ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já observa dezenas e dezenas de pedidos de registro de candidaturas a prefeito, vice-prefeito e a vereador nas cidades do interior do Ceará e da Grande Fortaleza. Somente na capital são pelo menos 1.360 candidatos à Câmara Municipal, além dos 10 candidatos a prefeito. O que se observa ao mesmo tempo, Beto Almeida, é que o Ministério Público Eleitoral já demonstra preocupação com excessos cometidos por candidatos que ainda sequer receberam o registro da Justiça Eleitoral, mas além das redes sociais já estão batendo a porta e provocando até determinadas situações de aglomeração. Isso é o que tem acontecido demais, Luciano. Você disse aqui um dado que a gente precisa ressaltar. O registro de candidaturas vai até o dia 26, portanto... Que é o sábado e não sexta-feira. Próximo sábado, exatamente. A partir do domingo é que a campanha está liberada. No entanto, a gente já tem candidato, como você bem disse, que nem ainda conseguiu o registro, mas já está na rua. É legítimo que o deputado, ou aliás, que o vereador... o candidato a vereador vá em busca do seu eleitor. Agora, não pode fazer aglomeração, não pode fazer como já tem acontecido em vários bairros aqui da capital e também no interior. Aglomerações, diga-se de passagem, que começaram já nas convenções. Então, o Ministério Público precisa realmente, eu disse aqui semana passada, pulso firme, Luciano, porque se não adotar essa medida, estas aglomerações vão dar problema. É difícil? É claro que é difícil. Uma campanha sem aglomeração é algo até impensável, principalmente nos municípios menores, onde lá se costuma fazer, Luciano, cavalgada, carreata, bicicleata, feijoada. E aqui na capital, não dá para você entrar, por exemplo, num bairro e não fazer visitas. Aqueles famosos arrastões comuns que você faz com o candidato, com o pessoal que trabalha ali nas lideranças de bairro. É isso que acontece. Agora, tem que ser feito pelo menos com o mínimo de segurança. Beto Almeida, como o sentimento entre muitos cearenses, milhares e milhões de cearenses, para muita gente o coronavírus já não é mais preocupação, já não é mais ameaça, quando na realidade as autoridades sanitárias vão justamente na contramão e com advertências para as pessoas continuarem com medidas preventivas, como por exemplo o uso da máscara ou higienização sempre das mãos. E nesse cenário aí, em que a cultura que está ganhando espaço é de que não, o coronavírus já não é mais preocupação, os candidatos caem em campo e os eleitores se deixam levar pela conversa sobre atração de conversa, de bate-papo, e acaba aí gerando essa aglomeração que é um risco à saúde de todos. Olha só, Zeno, o risco, como você fala, de todos, é todos mesmo, porque inclusive um desses candidatos aí pode de repente contrair o vírus, ou se não contrair, repassar, por exemplo, para outros
para eleitores que estão aí no aglomerado, como se diz, junto aí com todo mundo. E esse risco, Zenor, só vai reduzir quando nós tivermos uma vacina. E botem na cabeça, vacina, mesmo que um desses institutos que está aí pesquisando, concluindo, aprontem que vai começar a distribuição, tudo isso tem uma logística. É uma logística muito pesada para um país do tamanho do nosso. Então não pense que a gente vai ter vacina rapidamente assim, não. Chegando na ponta da população. Você falou sobre a necessidade do Ministério Público Eleitoral ser rigoroso e nesse caso, Beto Almeida, o Ministério Público Eleitoral está investigando possíveis casos de propaganda antecipada irregular e eventos com aglomerações relacionadas às eleições deste ano nas cidades de Apuiarés, Pentecoste e General Sampaio. O Ministério Público já representou contra 7 candidatos ao cargo de prefeito, sendo 5 de Pentecoste e 2 de Apuiarés por propaganda antecipada irregular. O descumprimento da lei pode gerar uma multa de R$25 mil e até a cassação do registro de candidatura. Ou em seja, Juazeiro também, viu? Quem abusar aí e quem ignorar as regras da legislação eleitoral pode pagar caro. Jornalista Beto Almeida, são 7 horas e 45 minutos, sinal da nossa conversa aqui. Bate-papo encerrado. A você, um bom início de semana, Beto Almeida. Aos nossos ouvintes internautas, fique ligado, tem mais informações daqui a pouco. Bom dia a todos, até amanhã.